As solteiras cristãs surtaram. Difícil ser uma mulher cristã. Cara, é muito difícil ser uma mulher cristã solteira nos dias atuais, que ainda está em oração pro seu futuro marido, né? Eu não estou suportando Nossa. mais. Jovens cristãos. Mas solteiros. depois de ter zerado o quilômetro ou a quilometragem ou... Vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar aqui. Homens, vocês estão muito frouxos. Uma boa história, homem. Cara, falou mal de vocês, hein? Vai deixar. Eu não deixava ela falar assim com O vocês. inacreditável é que os homens da igreja deveriam, Sabe o que eu queria? Eu queria entrar nesse vídeo e ver os comentários. né, ser diferentes dos homens do mundo, porque eles conhecem a palavra. Pelo menos deveriam conhecer, já que são cristãos, né? E muitos estão em cima de um púlpito cantando, ministrando a palavra. E na hora de agir, são o quê? Frouxos. Desculpa, gente, a sinceridade, mas é verdade. Hoje, os homens não querem se esforçar. Hashtag graças a Deus. Se eles começam a se esforçar Mas aí ela tá falando dos... Ela tá falando dos evangélicos? pouquinho, pronto. Já é puxar o saco, Não vou elaborar. já é ferir o ego. Então, não, peraí. Deixa a mulher fazer também. Eu gosto de mulher de atitude. Eu sei o que ele tem que fazer, pronto. Já desiste, já abandona, já joga toalha. Continuando. Logo ele desiste, não continua ali o trabalho, porque é tudo muito molezinha. E aí eu quero falar com as mulheres cristãs solteiras. Se você sabe que é uma princesa, porque você é filha do rei, então você é uma princesa. Tá. Que isso, cara? Você não vai aceitar que o homem comande ali a situação e queira que você faça aquilo que não é pra você fazer. Porque a mulher virtuosa, ela não corre atrás de ninguém, ela não vai atrás de ninguém, ela é encontrada, ela é achada e ela é conquistada. Entendeu? Então, claro que precisa existir uma reciprocidade. Então né? por que ela tá reclamando que os caras são frouxos? A mulher dá Não é só ela ficar esperando cair do céu? os sinais também. Porém, ele tem que realmente aqui, ó, entendeu? Oxi! Que você, princesa, não é pra qualquer um. Entendeu? Não. No cenário atual, Detalhe na virtuosa. a vida das mulheres Virtuosa. solteiras cristãs virou uma verdadeira peleja. Se antes elas tinham uma fila de pretendentes dentro da igreja, hoje estão encontrando dificuldades para firmar um compromisso sério. Não é raro ver vídeos e posts de mulheres cristãs desabafando sobre como está difícil encontrar um varão de Deus que realmente vale a Varão. pena. Muitas reclamam que os homens cristãos estão frouxos, sem atitude, que não se esforçam para conquistar, que não querem compromisso. Mas espera lá, será que o problema é realmente dos homens? Ou é o nível de exigência dessas mulheres que está alto demais? Eu acho que é o nível de exigência delas que tá alto demais. Ha, 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 ha. Vamos conferir essa desgraça. Mas antes, inscreva-se no canal e deixa aquele like maroto para que mais Eu já homens deixei o possam like. abrir os olhos Pessoal do YouTube, deixa o like no vídeo aqui também. O vídeo do Mulher Tradicional fica na descrição, tá bom? sobre o que está acontecendo. Aproveitando, comentem no vídeo, gente. É muito importante pra mim que vocês comentem nos vídeos do YouTube. Gente, vamos falar rasgado aqui. Quem não comentar, eu vou mandar moderação atrás. Possam abrir os olhos sobre o que está acontecendo. Minha gente, vamos falar rasgado aqui. A vida da mulher cristã solteira que já passou dos 30 não é fácil, não. Aí se arruma, a gente anda cheirosa, a gente é gente boa, a gente trabalha. Com esse cabelo! Ainda assim, a gente continua solteira. Quem já passou dos 30 anos vai concordar comigo. Tem um problema sério Mulher, solta esse cabelo, cara! aqui. Porque se tu é crente, tu não bebe, tu não fuma, tu geralmente não perde noite, né? Então você tem essa carinha aqui, ó. Entendeu? De 22 anos, de 25 no máximo. 22 em cada perna. Começa um garoto de 22 interessado em você, e você diz assim, meu Deus, a diferença de idade é de 13 anos, eu faço o quê? Ah, tá, entendi. Eu Ela acho tá que falando da 22 idade dele. crente, tu não bebe, tu não fuma, tu geralmente não perde noite, né? Então você tem essa carinha aqui, ó. Entendeu? Não, ela tava falando dela. Ela tava falando dela. Gente, ela não tava falando dele, não. 22 anos, de 25 no máximo. 25 no Começa um garoto máximo. de 22 interessado em você, e você diz assim, meu Deus, a diferença de idade é de 13 anos, eu faço o quê? Eu dou uma chance a esse varão, não dou uma chance. Entendeu? Você já é cristão há muito tempo, você não parece a idade que tem. Então, as pessoas que aparecem interessadas em você, geralmente é abaixo de 30, mas não é abaixo de 3 anos, Por que um cara de 22 anos tá querendo com uma mulher dessa, velho? Toma nem abaixo banho. de 35 anos, 10 anos. Aí você fica naquela frustração, né? Dou uma chance, não dou, o que é que eu faço, o que eu não faço.
Solteiras aqui que já passaram de 30 anos. Faz o quê? Entendeu? Dá uma chance ao varão mais novo, espera aparecer um varão da Sossega essa periquita, é isso que você faz. idade, um varão mais velho, me contem aqui. Que eu tô nesse dilema. Cara, é muito difícil ser uma mulher Pelo cristã amor de solteira Deus. nos dias atuais que ainda está em oração pro seu futuro marido, né? No meu caso, eu e várias amigas minhas também. Hoje em dia 22 de garimpo. a gente sofre com homem mimimi, com homem feminista, com homem que não gosta de trabalhar e fica falando, ai, vou investir sem nem estudar pra isso. Tem muitos homens também que são mentirosos, que te Ó, prometem ela já acertou em não querer um homem feminista. Ela já tá um grau acima, assim, um degrau acima. mundos e fundos, te tratam bem só pra ter terceiras intenções com você, então você nunca sabe quando é Terceira verdade. Isso vai acabando gerando feridas Caramba, e frustrações mano. na gente, sabe? Eu falo também porque eu sou solteira e tô em oração, então. E o conselho que eu vou te dar nessa caminhada árdua é não vá se gastando, não vá se frustrando, não vá dando oportunidade pra qualquer pessoa por conta da carência quando bate. Porque nós somos preciosas aos olhos de Deus. Enquanto a pessoa não chega, não dá a porta para as erradas. E as erradas dão sinais que são erradas. Pede pra Deus te mostrar. A grande verdade Ela gravando esse vídeo depois de abrir a porta pra pessoa errada, ter se frustrado, e daí ela tá repetindo pra se autoafirmar e pra tentar alertar outras como ela, que fazem exatamente a mesma coisa toda semana. Porta para as erradas. E as erradas dão sinais que são erradas. Pede pra Deus te mostrar. A grande verdade é que quando essas moças cristãs falam que não tem homem na igreja, elas não estão se referindo aos homens medianos que frequentam os cultos toda semana, que trabalham duro, que têm um coração sincero e querem um relacionamento sério. Nada disso. Esses caras são invisíveis para elas. O que elas realmente querem é o varão bonitão, aquele que se destaca na igreja. Talvez seja o líder do louvor, o que toca violão com estilo, o que tem pregador dinheiro. eloquente que arranca suspiros com suas palavras, ou até mesmo aquele que tem um visual mais moderno e parece ter um status diferenciado dentro da congregação, ou talvez o filho do pastor. Por que não, né? Esse é o cara que elas enxergam. Esse é o homem de Deus que elas dizem estar esperando. Mas tem um detalhe fundamental. Esses resto é caras têm invisível. opções. Muitas opções. Se fôssemos comparar o mercado de relacionamentos cristão com o mercado financeiro, esses homens seriam como ativos de alto valor, ou seja, poucos e muito disputados. Quando um ativo é escasso e tem alta demanda, seu preço sobe. E o que isso significa na prática? Significa que esses varões não precisam correr atrás de ninguém. Eles sabem que são desejados. Eles sabem que, em qualquer culto, evento gospel ou retiro espiritual, terão várias mulheres interessadas neles. E por isso, muitos deles simplesmente não se comprometem com uma única mulher. Eles podem escolher, então por que se contentariam com uma só? Ué, Enquanto mas como assim se comprometer com várias mulheres? isso, as mulheres continuam colocando todas as fichas nesses caras, ignorando completamente os homens medianos da igreja, aqueles que estão ali, que querem algo sério, mas que não preenchem os requisitos de Os caras são rodados? aparência ou status que elas buscam. Ela quer o dinheiro do dízimo. Ser cristã e solteira. A minha vida aqui é uma desgraça. Quando eu decidi realmente entregar a minha vida para Eu adoro os memes do Bonoro. Jesus, eu sabia que ia ser uma vida de muitas renúncias. E uma delas foi a questão de relacionamentos. Por quê? Hoje eu tenho, assim, escrito os pontos que são essenciais para eu ter um relacionamento com alguém. E aí o que acontece? Não, eu não fico com ninguém, eu não converso com ninguém, eu não paquero ninguém. Por quê? Primeiro, ter dinheiro. Segundo, ser bonito. Terceiro, pagar todas as contas dela. Que mais, gente? Eu espero essa pessoa aparecer, entendeu? Essa pessoa que tem os mesmos propósitos que eu. Uma pessoa cristã. Tadinha, eu tô julgando ela, né, gente? Que ame a Deus, né? Acima de todas as coisas. E que tenha as características. Ter status, ter carro, 3 carros e 2 motos. Dar um carro pra ela. Com certeza, ela deve ter escrito isso. Ter imóveis, ela deve ter escrito isso. Tenho certeza que ela escreveu isso. Ali de um homem pra ter um relacionamento cristão. Então, não, eu não fico com ninguém, eu não converso com ninguém. E essa é a vida. E sabe o que eu faço? Ela é fofa, gente. Pra encontrar a pessoa certa.
Não. Nada. É isso, nada. Por quê? Porque eu confio em Deus. Então, se for dos planos de Deus, Ele vai colocar certa na minha vida. E aí, tá algumas certa pessoas ficam falando, ai, mas assim, você nunca vai conhecer ninguém. Ai, porque assim, você vai ficar sozinha pra sempre. Gente, se eu não conhecer essa pessoa, é porque não tá nos planos de Deus. E aí, eu sei que Ele vai ter outro propósito pra minha vida. Eu vou aceitar isso maravilhosamente bem, vou ficar bem o tempo todo? Não. Mas é a vida. E eu decidi confiar no Senhor. Gente, se vocês soubessem o quanto o corpo da gente é precioso, e vocês não, quanto um relacionamento é importante, vocês não sairiam ficando com várias pessoas e viveriam nessa confusão. Aí, né? É verdade. É E outra verdade. coisa, quantas pessoas que ficam presas em um relacionamento, casada, namorando, simplesmente por medo de ficar sozinho, ou ter independência emocional em alguém, sabe? Então eu não quero viver isso. Eu só vou me relacionar, gente, se for uma pessoa que realmente vale a pena. Senão eu prefiro ficar sozinha, até porque eu não tô sozinha, né? Eu tenho Deus. E Ele é a companhia mais importante de todas. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu Big beijo concordo com pra ela. todo mundo aí. Bom final de semana, fique na paz. Pra vocês, mas pra mim, Eu não acho que ela esteja é errada. difícil ser uma jovem cristã solteira. E eu vou explicar o porquê. Tem finais de semana que me bate uma bad. Porque eu queria estar fazendo alguma coisa diferente. Eu queria estar indo num parque, eu queria estar indo num shopping, eu queria estar fazendo um passeio. E eu simplesmente não tenho companhia. Porque as minhas vai amizades, sozinho? as meninas da minha idade, que eu conheço, que eu tenho amizade, elas já são casadas. Ah, mas você pode sair sozinha, você pode ir no cinema sozinha. É muito vai legal sozinho. sair sozinho, fazer as coisas sozinho. Mas tem dias, tem momentos que a gente quer uma companhia, a gente quer alguém pra conversar. A gente que não tem muitas amizades, que não tem relacionamento. Não tem, que não. ir pros eventos, Não na tem. igreja, todos os finais de semana. Ou então a gente tem que procurar outros hobbies, estudar assuntos diferentes. Mas é sobre isso. Tá carente, comprou um cachorro. Vai passear com o cachorro. Passeia com o cachorro no parque. Passeia com o cachorro no shopping. Tem shopping que aceita cachorro. Tá tudo bem. Desde cedo, muitas mulheres cristãs foram ensinadas a acreditar que Deus tinha um plano perfeito para suas vidas. E esse plano incluía um marido ideal, o varão dos sonhos. O discurso era sempre o mesmo. Espere no Senhor. Ele vai enviar um homem temente a Deus, trabalhador, fiel, bonito, carinhoso e bem-sucedido. E é aí que começa a armadilha. Porque na prática, esse varão perfeito simplesmente não existe. Ele é uma construção idealizada, um misto de expectativas irreais e romantismo exagerado. E como ninguém sonha com um homem comum, essas mulheres passam anos ignorando os homens medianos que poderiam ser grandes companheiros de vida porque eles não se encaixam no molde de perfeição que elas criaram na cabeça. O grande problema dessa mentalidade é que o tempo não espera. Enquanto essas mulheres mantêm a esperança de que um homem impecável vai Eu tenho uma opinião sobre isso. aparecer do nada, a vida segue. Os anos passam, as oportunidades vão diminuindo e aquele mercado de opções, que antes parecia infinito, começa a encolher. O que acontece então? Depois de anos esperando pelo varão ideal e se decepcionando com aqueles que pareciam... Assim, quando você coloca expectativa de você encontrar uma pessoa perfeita, você se frustra. Porque um relacionamento, ele é construído diariamente com a pessoa que você tá. Só que, obviamente, essa pessoa tem que ter os mesmos valores que você, né? Ela, por exemplo, se você gosta de uma pessoa caseira, você namora com uma pessoa caseira. Se você gosta de uma pessoa que é uma boa ouvinte, você namora uma pessoa que seja boa ouvinte. Uma pessoa que gosta de conversar, uma pessoa que dialoga bastante, sabe? Mas você esperar que seja perfeito, assim, que a pessoa caia do céu, assim, do jeitinho que ela quer. Isso aí é loucura, entendeu? É loucura. pareciam perfeitos, mas não eram, muitas delas começam a perceber a realidade. Porque assim, uma coisa é você, por exemplo, você vai lá e se relaciona com qualquer um. Aí você se frustra por quê? Porque você sente que você tá educando a pessoa, entendeu? Ai, mas eu queria que você fosse assim. Ai, porque você não é do jeito que eu queria. Termina! Entendeu? E procure uma pessoa que seja compatível com você. Eu acho que o maior erro das pessoas é que, tipo, principalmente essas mulheres, elas se relacionam com quem elas discordam totalmente e depois elas se frustram
e querem uma pessoa ideal, assim, perfeita, construída, assim, tijolinho por tijolinho, por Deus, entendeu? Aí fica esperando essa pessoa aparecer e ela não vai aparecer, entendeu? O cara dos sonhos não vai aparecer. Eu queria que Não as vai igrejas aparecer. dessem mais atenção pra galera solteira de 28 anos a E é engraçado porque é um pessoal que já teve muitos relacionamentos e não consegue entender isso. É uma parada tão básica. 35 anos. Você já reparou que essas pessoas que são solteiras nessa faixa etária, elas meio que não se enquadram em nada na igreja? Ela é muito velha pra estar no meio dos jovens, ou ela é muito jovem pra estar no meio das senhoras. Ela não se enquadra ali com os jovens porque as conversas não são as mesmas, porque ela já tem uma experiência de vida, já tem, né, Ai, mas que necessidade de aprovação é essa, mulher? Vai uma se longa curar. caminhada aí, mas também Viu? É um pessoal que... Meu Deus, cara. Vai orar. não tem toda a experiência que uma senhora casada tem. Então ela fica ali naquele limbo, sem saber, sem se Eu odeio gente carente, encaixar cara. exatamente em um grupo. Até pra se relacionar, né, pra essa saco. pessoa casar ou qualquer coisa, é difícil. Porque essas pessoas, com toda certeza, já tiveram experiências na vida dela. Vai pro de relacionamento. jejum. Acho muito difícil hoje um crente chegar nos Reclama 30 muito. anos solteiro sem ter nunca se relacionado com ninguém. E não é relacionamento de namoro, não. É relacionamento. Então, às vezes, ela carrega um fardo muito pesado por não se encaixar, por já ter vivido experiências e ter dificuldade de encontrar outra pessoa na mesma faixa etária dela que a aceite como ela é. É, minha filha, isso acontece com todo mundo, na Ou verdade. simplesmente aceite o passado, talvez, que ela tenha tido. Zé da manga! E eu acho Isso que foi não bem se específico. fala muito sobre isso. Fala muito sobre santidade e tudo mais. Mas Eu tenho aversão a crente. Sou católico, graças a Deus. Então, não fui eu que disse. Esse é um comentário do chat, tá? isso funciona com jovens. Funciona muito mais com jovens. Não que uma pessoa de 30 anos, por exemplo, 35, 32, não vai conseguir casar em santidade e tal. Mas, obviamente, isso funciona mais pra jovens que nunca tiveram um relacionamento. Mas e essa galera dessa faixa etária? Que já sabem o que querem, já são bem resolvidas. Normalmente, quando elas vão namorar, elas namoram Tu só leu, né? Só li. coisa de 1 ano e já casa. Eu fico pensando muito nisso, sabe? Ai, mana, mas da onde você tirou pensar nisso, sobre isso? Porque eu tinha uma amiga muito querida na igreja que ela enfrentava barra, sabe? Em relação a isso. Ela não se encaixava em nada, ela não conseguia encontrar um relacionamento dentro da igreja, porque é muito difícil homens nessa faixa etária estarem solteiros. Provavelmente quando eles estão solteiros é porque são divorciados, então a maioria tem filho, se brincar, né? Ah, mas aí o homem não pode ter filho. O homem não pode ter filho? E aí ela não Só conseguia porque ele tem filho, ele não pode se relacionar. se encaixar. E quando ela tentava se relacionar, era complicado essa parte. Porque as pessoas já vinham com experiência e ela também já tinha experiência. Então, assim, é uma coisa assim, a se pensar. Quanto mais parceiros você teve na vida, mais insuportável você é mesmo. Deve ter tido um carrossel bizarro na vida dela. Sabe? Trazer um discurso. Homem bonito, solteiro. Ela esqueceu da palavra bonito. Queria que essas pessoas falassem sobre essas dificuldades, sobre o que elas enfrentam. Durante muito tempo, os homens cristãos medianos viveram na ilusão de que bastava serem bons rapazes, tementes a Deus e respeitadores para, no tempo certo, serem escolhidos por uma boa mulher cristã. Não, se fosse um homem, o café com teu pai lá falando não, porque você vai procurar uma mulher na igreja na faixa etária de 35 anos e ela tem filho. Nossa, estariam massacrando ele, entendeu? Eles ouviam sermões sobre paciência, sobre como Deus traria a varoa certa para suas vidas, e por isso esperavam. Mas o tempo passou, e muitos perceberam uma dura realidade. Eles não eram a primeira escolha de ninguém. As mulheres da igreja estavam de olho nos varões bonitões,
nos líderes de ministério, nos músicos carismáticos, enquanto os homens medianos ficavam em segundo plano, quase invisíveis. Quando finalmente eram notados, muitas vezes era tarde demais. Geralmente, só depois que essas mulheres já tinham passado por várias decepções e estavam buscando uma opção segura, foi então que esses homens começaram a acordar. Hoje, muitos desses homens não estão mais esperando para serem escolhidos. Eles mudaram a mentalidade. Agora, o foco está em crescimento pessoal, estudos, trabalho e desenvolvimento físico e financeiro. Eles entenderam que ficar presos à ilusão de serem notados um dia só os colocava em uma posição de dependência e frustração. Alguns passaram a investir mais na carreira, buscando estabilidade e independência. Ser solteiro com mais de 30 é complicado na igreja. Você sente isso também? Com certeza, né? Com certeza. Infelizmente, na igreja existe, sim, muita cobrança. Não adianta dizer que não, porque tem, sim, tá? E quando você tem mais de 30, geralmente já existe, né? Uma bagagem, uma história. Por exemplo, eu, 32 anos, já tenho um filho de 4. Então, existe, sim. Ela tem um filho de 4. Uma complicação, né? Nos relacionamentos, nas amizades. Você não consegue se encaixar muitas vezes. Só que quando a gente entrega a nossa vida pra Deus, ele vai alinhando, sabe? Até dentro da igreja mesmo. Ele vai te como é que eu posso dizer? Te ajudando a se sentir pertencente, sabe? Quando você foca em Jesus, não foca em agradar as pessoas, Jesus permite isso. Essa nova realidade trouxe um dilema para muitas mulheres cristãs solteiras. Elas ainda querem um relacionamento, mas agora precisam lidar com Eu vou ter que voltar um tiquinho aqui, porque eu tive que apagar uma mensagem no chat. Dentro da igreja mesmo. A quinta série foi despertada. Ele vai chega a nossa vida pra Deus, você não consegue se encaixar muitas vezes, complicação, né? Nos relacionamentos, nas amizades, você não consegue se encaixar muitas vezes. Só que quando a gente entrega a nossa vida pra Deus, ele vai alinhando, sabe? Até dentro da igreja mesmo. Ele vai como é que eu posso dizer? Te ajudando a se sentir pertencente, sabe? Quando você foca em Jesus, não foca em agradar as pessoas, Jesus permite isso. Essa nova realidade trouxe um dilema. Eu só espero que seja verdade, né? Porque é muito fácil você falar. Para muitas mulheres cristãs solteiras. Elas ainda querem um relacionamento, mas agora precisam lidar com um cenário onde os homens não estão mais dispostos a aceitar qualquer coisa. Os homens que antes ficavam no banco de reservas, esperando sua vez, não estão mais disponíveis. Eles despertaram, expandiram suas opções e aprenderam a ser mais seletivos. O que antes era um jogo onde as mulheres tinham vantagem, agora virou uma negociação mais equilibrada, e muitas não sabem lidar com isso. Com a queda drástica das opções, muitas dessas mulheres começaram a ajustar o discurso. Agora, passam a dizer que o que importa é o Eu adoro quando ele fala caráter. Beleza não é tudo. Eu quero um homem de Deus, não um galã de novela. Mas será que realmente pensam assim? Ou só estão baixando as exigências porque não têm mais escolha? Por anos, muitas dessas mulheres ignoraram os homens cristãos medianos. Agora, depois de perceberem que os varões bonitões não querem compromisso ou estão escolhendo outras mulheres, tentam voltar atrás e aceitar aqueles que antes foram descartados. O problema é que os homens não são mais os mesmos. O que antes era uma aceitação automática, agora se tornou uma avaliação. E eu acho muito engraçado que enquanto elas não param de reclamar na internet, os caras estão de boa, entendeu? Eles estão vivendo a vida deles, estão trabalhando, estão guardando um dinheirinho, estão ajudando a família, estão vivendo em paz. E elas estão lá morrendo. Nossa, eu tô tão carente. Avaliação mais criteriosa, e isso gera um choque de realidade. No mercado financeiro, quando um ativo se desvaloriza e os investidores perdem o interesse, não adianta tentar vender ao mesmo preço de antes. O mercado já mudou. O mesmo acontece nos relacionamentos. A vida cristã sempre ensinou algo muito simples. Humildade e gratidão são essenciais. Quem passou a vida inteira ignorando pessoas boas porque esperava algo melhor, pode acabar descobrindo tarde demais que perdeu grandes oportunidades. O jogo mudou. Os homens não estão mais desesperados. Não estão... Eu vejo isso nelas. Que meio que é como se elas se arrependessem mesmo, assim, de tudo que elas fizeram e elas estão há
qualquer custo tentando zerar a quilometragem, tipo, por favor, alguém me aceita, alguém me ama, pelo amor de Deus. Mas implorando por atenção e principalmente não estão aceitando qualquer coisa. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, isso. porque aqui a gente fala a verdade sem papas na língua. Até a próxima. Pílulas de verdade.